Meus queridos, minhas queridas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes com Jesus por mais essa oportunidade. Felizes de saber porque Deus tem um plano na nossa vida. Isso, Deus tem um plano na sua vida. Sabe qual é o plano? O plano é mudar a sua história. Isso, o plano de Deus na nossa vida é mudar a nossa história. Então, meu irmão e minha irmã, Deus quer mudar a sua história. Deus quer colocar capítulos novos na sua história. Deus quer contar uma história diferente a seu respeito. E tenha certeza de uma coisa: a história que Deus tem planejado na sua vida é uma história muito melhor do que a história que existe hoje. Então se prepare, porque Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. E vai ter coisas lindas e maravilhosas a serem contadas. Esta palavra de Deus, Deus colocou no nosso coração para transmitir a você a mudança da sua vida, a nova história a ser contada. Antes de meditarmos aqui, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Isso é importante para nós, importante para o canal, fazer o canal crescer e assim atingirmos milhares de pessoas com a palavra de Deus. É importante que você se inscreva. Ativando o sininho, você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe também, Compartilhe a mensagem, envie aí para os seus contatos. Tenho certeza que há alguém precisando ouvir esta palavra e você vai ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Você está recebendo também a graça, transmita ela assim aos irmãos e eles também serão abençoados por Deus. E o nosso canal vai crescer e vai ser bênção na vida de muitas pessoas. O texto bíblico que estaremos refletindo hoje na palavra de Deus está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim no versículo 18: E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo as sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. O texto bíblico está falando da conversão de Saulo. Saulo era aquele jovem que presenciou lá a morte de Estevão. Saulo era um perseguidor dos cristãos, odiava os cristãos. E ele tinha carta assinada para poder perseguir e trazer presos e até matar aqueles cristãos que serviam a Jesus e que estavam ali pregando a palavra de Deus. Saulo então perseguia os cristãos. E ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando ele foi para perseguir os cristãos ali. Ele teve esse encontro. O encontro com Cristo. A história diz que houve um clarão, ele ficou preocupado, ficou nervoso, ficou agitado com este clarão que surgiu e então ele caiu. A Bíblia diz que ele caiu por terra e quando foi levantar já não estava enxergando mais. Estava cego, não enxergava. Este foi o encontro de Saulo com Jesus Cristo. Um encontro impactante, um encontro que fez com que Paulo refletisse sobre a sua vida, sobre o que estava acontecendo. E a partir daquele momento, Deus começou a escrever uma nova história na vida de Paulo. Deus então mudou a vida de Paulo. O plano de Deus era mudar a vida dele e contar uma história diferente. E a partir deste momento, o Saulo passa a ser chamado de Paulo, o grande apóstolo Paulo, o missionário Paulo. E nós temos diversas cartas da palavra de Deus escritas por ele. Esta luz que apareceu nada mais era do que Cristo aparecendo a ele. Saulo não resistiu e caiu por terra. Eu quero dizer a você, meu amado e minha amada irmã, que Deus quer sim escrever uma nova história na sua vida. Deus quer colocar capítulos novos na sua história, mas
Para que isso aconteça, há necessidade de ter este encontro impactante com Jesus. Você precisa ter Cristo no seu coração, precisa encontrar Jesus, precisa perceber Jesus na sua vida. O que eu vejo, infelizmente, são muitas pessoas com o título de cristão, o título de crente, mas nunca teve um encontro real com Jesus, nunca teve esse encontro impactante com Jesus. Deus quer mudar a sua história, Deus quer colocar capítulos novos na sua história, mas você precisa ter Cristo no coração. Jesus precisa fazer morada no seu coração. E quando você perceber isso, Deus vai transformar a sua vida. Então, o meu convite a você é que você tenha Cristo no seu coração e obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que for lhe dito, e aí você vai ser abençoado por Deus. Quando Saulo levanta então e não consegue enxergar mais nada, diz-nos a palavra de Deus que os discípulos que ali estavam pegaram na mão de Paulo e lhe conduziram Paulo até Damasco. Os companheiros de Paulo agora são os discípulos, porque os companheiros de Paulo que estavam com ele perseguindo os cristãos, a Bíblia não faz menção sobre eles, mas eles desapareceram. Provavelmente fugiram, provavelmente desesperado, com medo, fugiram, mas não ficaram com Paulo. Paulo ficou sozinho, mas os discípulos o acolheram. Os discípulos levantou Paulo, pegou na mão e levou até Damasco, e ali abençoou Paulo, oraram por ele, e o Paulo se humilhou e diz-nos a palavra de Deus que Ananias orou por ele, colocou a mão na sua cabeça e ele aceitou. Através da humilhação, ele aceitou se dobrar à oração de Ananias e foi então abençoado. Passou então a ter novamente a sua vista de volta e passou a partir deste momento a ser o apóstolo Paulo, aquele que pregava Jesus Cristo. Diz o texto bíblico que assim que ele recobrou a sua vista, ele já foi batizado, ficou alguns dias ali com os discípulos em Damasco, aprendeu um pouco da palavra de Deus e já saiu pregando Jesus Cristo, já saiu falando de Jesus. Certo que naquele momento ele confundiu muitas pessoas, porque as pessoas falavam: você estava perseguindo, agora está falando de Jesus. É a mudança radical na vida de Paulo. Deus quer fazer isso na sua vida, meu irmão. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua família. Deus quer fazer uma transformação radical na sua família e na sua vida. Deus quer abençoar você de tal forma que as pessoas vão estar até confundidas, mas como pode isto acontecer? Ontem estava assim e hoje está diferente. Deus é poderoso para mudar a sua história. Deus quer colocar capítulos novos na sua história. Deus quer colocar capítulos com títulos diferentes, títulos como este: a mudança na vida de fulano. Deus quer colocar capítulo na sua vida como o grande milagre que aconteceu na vida de fulano. Deus quer mudar, quer colocar capítulos novos, capítulos da vitória, capítulos da conquista, capítulos da bênção, capítulos da alegria, capítulos dos dons. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, meu irmão. A sua história tem que ser contada diferente. Vamos observar a história de Saulo e de Paulo. A história de Saulo, ela não é contada. A história de Saulo, ela é obscura, ela é apagada pela história do Paulo. A história de Saulo fica no esquecimento, mas a história de Paulo fica registrada. Meu irmão, Deus quer registrar a sua história, mas uma história linda e maravilhosa. A história do pecado, a história nas garras de Satanás, a história de sofrimento na mão do inimigo, a história das dores. Deus não quer contar essa história. Deus quer contar a sua história, mas a história de um vencedor, a história de quem tem Cristo no coração, a história dos milagres ocorridos, das bênçãos, da palavra, das transformações. Essa história Deus quer contar na sua vida. Meu irmão, Deus quer fazer isto, mudar a sua história, transformar a sua vida. Saulo passou então de perseguido para perseguidor, perseguidor para perseguido.
de Saulo para Paulo. Paulo, então, agora é o missionário, é o pregador. Meu irmão, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer transformar você, quer transformar a sua família. O primeiro passo é ter o encontro com Cristo. O segundo passo é se levantar e aceitar a ajuda espiritual que os discípulos deram a ele. E o terceiro passo, meu irmão, sabe qual que é? Se humilhar na presença de Deus e aceitar a imposição das mãos divinas na sua cabeça, e aí ocorrerá uma transformação. Então, meu irmão, tenha esse encontro, se levante, aceite aí a ajuda espiritual da igreja, aceite a oração que vou fazer agora na sua vida, e Deus vai transformar você. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar a sua família. A sua história será uma nova história, novos capítulos maravilhosos. História linda de ser contada vai ser a sua. Não vão lembrar de você como o pecador, a pecadora. Não vão lembrar de você como o homem que vivia preso, aprisionado com as correntes do pecado, do maligno. Não vão lembrar disso. Vão lembrar daquele e daquela serva que adorava a Deus, que pregava o evangelho, que milagres aconteciam. Vão lembrar de você como aquele que Deus mudou a vida. Deus quer mudar a sua história, meu irmão. Deus quer contar uma nova história sobre você. Então creia, tome posse dessa palavra e aceite pela fé, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje a sua história começa a ser reescrita. Vai ter novos capítulos dessa história e vai ser linda e maravilhosa a sua história a ser contada. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Foi um momento maravilhoso poder estar aqui com você, sentindo a presença de Deus, a graça de Deus. E eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus na sua vida. Mas antes, pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever no canal, fazer parte deste projeto de Deus, de divulgarmos a palavra do Senhor. E também compartilhe essa mensagem. Deus com certeza tem alguém para ser abençoado ali através do seu compartilhamento. Faça isso, seja um canal de bênção na vida de alguém. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo especial na sua vida. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, eu louvo, glorifico e exalto-Te, Senhor, por ter colocado para o nosso coração esta palavra maravilhosa de saber que o Senhor quer mudar mais ainda a nossa vida, que o Senhor quer colocar capítulos novos na nossa vida, capítulos de bênçãos, capítulos de vitória, quer contar uma nova história a nosso respeito. Eu quero rogar a Tua bênção sobre a vida do Teu servo e da Tua serva que está comigo agora nesta oração, nesta reflexão da Tua palavra. Senhor, faça um milagre na vida da Tua serva, do Teu servo. Faça um milagre na família dos Teus servos, que a partir deste momento, Senhor, comece a escrever uma nova história, novos capítulos da vida dos Teus servos, capítulos que vai chamar a atenção daqueles que conhecem a vida deles, capítulos lindos e maravilhosos de serem lidos e contados. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, faça esse milagre na vida dos Teus servos, assim como Tu mudaste a história de Saulo para a história de Paulo, assim como Tu transformaste aquela vida e o fizeste um grande pregador da Tua palavra. Tu és poderoso para fazer um milagre na vida do Teu servo e da Tua serva e desta família, transformando-os, ó Pai, em grandes servos Teus. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, conte uma história diferente. Mude, Senhor, a história dos Teus servos. Eu peço-Te em nome de Jesus Cristo. Os Teus servos têm vivido, têm sofrido nas garras de Satanás. Os Teus servos têm sofrido com doenças e problemas. É tanta dificuldade, tantas perseguições e tribulações. Se forem contadas essas histórias, Senhor, são histórias tristes e desanimadoras. Pai eterno, o Senhor pode mudar tudo isso agora em nome de Jesus Cristo. Tu mudaste, Tu marcaste aquele encontro com Paulo, então marque agora na vida dos Teus servos, Senhor. Inclua nessas vidas capítulos maravilhosos, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida desses Teus servos, que já têm aceitado a Ti como Salvador, que o Senhor já mudou estas vidas, que o Senhor já conta uma nova história. Senhor, inclua agora
capítulos inéditos, Senhor, capítulos que venham chamar a atenção, os capítulos dos milagres e das transformações. Pai eterno, faça isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na vida de cada um. Nós te pedimos para a honra e a glória e a exaltação do nome de Jesus Cristo, porque é através dele que nós chegamos diante de ti, rogando a tua bênção. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, meu querido, minha querida irmã, tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção. A sua história foi reescrita. Deus está reescrevendo. Agora vai ser uma história linda de ser contada. Muitas bênçãos, muito milagre, muita alegria, muita felicidade. Não vai ter mais esse sofrimento, essas perseguições, essas coisas terríveis. E se tiver, será para a honra e a glória do nome de Jesus, em um capítulo novo a ser reescrito. Deus te abençoe e que Deus te dê um ótimo dia, uma ótima noite, que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.